Meu nome é Celso José Bertoletti Racic, me formei em 1981 na PUC, então tenho 35 anos de formatura. Fiz residência em cardiologia, trabalhei muitos anos em Porto Alegre, no Mãe de Deus, na PUC, no Instituto de Cardiologia, no Divina Providência. E por uma contingência de vida e por uma mudança, critérios de vida meu, eu acabei vindo parar e aqui no interior, vim parar em Osório, vim morar em Osório, e para minha grande satisfação, descobri um paraíso aqui, né? Estava vivendo em Porto Alegre, lá com aquele tumulto todo que a gente tem lá, minha família é de lá toda, meus irmãos, minha mãe, e agora eu estou aqui em Osório. Na verdade, fui convidado, eu acho já com muito prazer para mim, há uns 10 anos atrás, para vir trabalhar aqui na clínica, né? E já estou praticamente há 10 anos aqui, né, Rosa, eu acho. A clínica tem 13 anos. Foi nova nisso. Eu fui convidado por um outro amigo meu que trabalhava aqui, que era o Dr. Manuel, que era cardiologista, e nós trabalhamos muito tempo juntos na UTI, em emergência, e nós íamos nos encontrar aqui. Quando fui convidado, vim e encontrei ele aqui. E assim a gente está há 10 anos aqui já, né? Estou 13 anos em Osório e 10 anos aqui na clínica. Então quero falar esse meu histórico para todo mundo saber que eu tenho uma formação assim bastante boa, tenho uma formação, praticamente toda a minha vida foi em emergência, em UTI, então se a gente não aprendeu nada com isso, agora vai ser difícil alguém aprender alguma coisa, né? E a minha formação toda ela foi muito boa em termos de atendimento, e eu me considero um bom médico, sou uma pessoa responsável, sou uma pessoa extremamente ética. Então quero passar para vocês algumas coisas, né? E passar principalmente no sentido preventivo, que a minha medicina sempre foi preventiva. Eu sempre vejo a medicina como uma coisa boa da gente fazer um diagnóstico antes das coisas acontecer. Então, para quem é meu paciente aqui, sabe que eu sempre procuro corrigir todos os defeitos, não é só encher a pessoa de medicação e depois deixar, toma isso, toma aquilo, mais aquilo, porque aquilo, infelizmente para nós vamos ficando mais velhos e essa idade vai nos dando o quê? Cada vez mais doenças pela própria resistência do organismo, que vai diminuindo, a imunidade do nosso organismo vai diminuindo e com isso as doenças vão vindo. E é muito importante nós não começarmos quando a gente está na idade que a gente está, mais ou menos, né? É muito importante que a gente consiga enfatizar isso para vocês, mas para que também os filhos de vocês cuidem. Porque a gente sabe hoje em dia que praticamente quase todas as doenças são genéticas, né? Então, se o pai da gente tem problema de coração, se a mãe tem problema de coração, se a mãe tem problema de diabetes, ou tem problema de câncer até na família, todas essas coisas são genéticas, né? São coisas que a gente traz. Então, quando a gente tem um problema, talvez a gente não teve esse conhecimento no nosso tempo, a medicina não era tão evoluída, mas hoje em dia a gente tem isso, a gente sabe disso. E se a gente puder passar para os filhos da gente, né, que possam ir no médico, pelo menos desde, não digo adolescentes, mas em termos daí de 30 anos, que pudessem ir no médico para fazer exames, para poder fazer a medicina preventiva, que é a melhor medicina, não é medicina curativa, não é, como vou repetir, esperar vir a doença, para depois ter que tomar um monte de medicação e para depois ter que tomar os mesmos cuidados que deveria ter tomado antes de ter a doença, né? Então, isso que eu vou tentar para vocês. Se eu conseguir fazer isso, eu me sinto congratulado, me sinto satisfeito. E que bom que todos pudessem tomar esse conhecimento e tomar essas atitudes que eu vou tentar passar para vocês. Isso ocorre, como é que ocorre que a gente morre subitamente, né? Bom, o infarto é uma doença que ela é aguda, ela não é uma doença crônica. O que causa o infarto que é crônico, por exemplo, a doença arterial, né? Ela consiste no entupimento dos vasos. Isso eu faço sempre para quem é meu paciente, eu faço umas analogias assim meio grotescas, mas naquela prática diária para a pessoa entender que, por exemplo, se vocês estão fazendo uma fritura, jogam a banha na pia. Se vocês estão fazendo uma outra fritura, jogam o azeite na pia. Se vocês vão
estou falando aqui uma coisa bem comum, assim, que é aquele dia a dia, né? Se vocês vão lavar uma panela, joga a banha na pia. O que vai acontecer com a pia? Uma coisa que todo mundo sabe, ela vai entupir. Bom, mas quando ela vai entupir? Isso a gente não sabe, isso depende do grau de cada um, né? Da resistência de cada um, né? Mas a gente sabe que aquele caminho, o que eu quero dizer com essa banha na pia? Quero dizer para vocês entenderem que seria o colesterol, né? Que seria a gordura no sangue. Que a gordura no sangue, ela não vem do ar, como diz, eu não como nada e tenho gordura aumentada, isso é um problema meu. Não, não existe. A gordura vem de uma alimentação errônea. Então, isso nós temos que cuidar. E o que ela faz, aquela gordura? Ela vai exatamente se depositando nas paredes, provocando entupimentos, tipo na pia. Que a pia, de vez em quando, a gente tem que botar uma soda, né? Tem que botar uma água quente e desmanchar aquilo. Só que no nosso organismo aquilo não dá. Aquilo vai com os anos, vai se acumulando, acumulando, acumulando. E depois, quando chega a um termo assim de 75% de obstrução, aí ocorre a isquemia, que é a doença arterial. E a isquemia, o que se chama de isquemia? É a falta de circulação. Então, por exemplo, um rio que está correndo, vamos dizer assim, e a ponte cai. Se a ponte cair, ela vai obstruir o fluxo da água. E com isso vai ocorrer o quê? Uma diminuição do fluxo posterior à queda da ponte. Quando ocorre isso nas coronárias, que são os vasos do coração, ocorre a mesma coisa. O sangue não passa, não consegue passar porque tem uma obstrução ali. Com isso, aquele tecido, aquele músculo que deveria se alimentar do oxigênio e dos nutrientes que vem no sangue, ele não recebe aquilo. Então aquilo começa a dar o quê? Dor, tipo uma cãibra. A pessoa caminha, corre demais e de repente começa a dar cãibra. Por quê? Porque está ocorrendo falta de oxigenação, excesso de ácido lático. Então, por quê? Porque não tem uma boa circulação nas pernas também. Então a coronária é isso. Só que isso é uma coisa que ocorre a partir de 75% de obstrução. Quer dizer, é uma coisa severa. De 100% de fluxo, só está ocorrendo 25%. Aí a pessoa tem a dor pela primeira vez. Desse pessoal que tem a dor pela primeira vez, 25% é fulminante. A pessoa tem a dor e tem um infarto. Então, vai esperar ter a dor para saber, vai esperar ter o infarto para saber que tem, e desses que tem a dor pela primeira vez, que tem um infarto, 25% é fulminante. A pessoa tem a dor e morre. Os outros 75% já são casos graves. Já são casos que tem que ir para a ponte de safena, para angioplastia, enfim, aquelas cirurgias que se faz, de botar molinha, disso, daquilo, para tentar desobstruir aquilo que ocasionou com o tempo. Então, o que ocorre? A medicina preventiva, vou retornar a isso, é a pessoa ir no médico desde os 30 anos. Então, uma vez por ano vai lá, e aí o que ocorre? Faz um exame de esteira. O que é o exame de esteira que eu peço, para quem é meu paciente sabe que eu peço sempre na primeira vez, exatamente para ter esse conhecimento, para ter esse embasamento, para ter essa segurança de dizer e de orientar de uma maneira adequada. É aquele exame que a pessoa faz o eletro de repouso, em que ela está deitada, tranquila, não está usando o coração. Aí diz, não, teu eletro está normal, mas o eletro normal em repouso, ele não está sendo exigido. Na esteira não, na esteira ele vai caminhar. E ao caminhar, ele vai acelerar o coração. E ao acelerar o coração, ele vai botar o coração sob um trabalho. Vai fazer, é que nem o carro, acelera o carro, aumenta o consumo de gasolina. Se o caninho da gasolina está entupido, o carro vai começar a falhar. Vai começar a mostrar sinais ali de que não está havendo um bom retorno de gasolina, vamos dizer assim. Para nós, é o sangue. Desculpe se eu faço umas analogias assim, mas eu acho muito mais fácil de entender do que eu explicar tecnicamente para vocês como que ocorrem as coisas, né? Então, no momento que está faltando alguma coisa ali, exatamente o músculo começa a sofrer. Se ele entra em sofrimento e fica 1 ou 2 minutos sem receber um fluxo normal de sangue, o tecido morre. Aquela parte do músculo que não está recebendo oxigênio e nutrientes, ele morre. É uma necrose que se diz de tecido. A necrose é um infarto, quer dizer, não recebeu ali, vou fazer outro exemplo para vocês entenderem. Vocês do interior assim estão irrigando lá uma horta.
Aí, de repente, a parte da irrigação não tem um fluxo muito forte de água, porque não tem muita força, e começa a não irrigar o canto do canteiro lá, só irriga da metade para cá, da metade para lá não irriga. O que vai acontecer com aquela outra parte do canteiro que não está recebendo água ali? Vai morrer. E isso é que ocorre com o músculo morre. E aí não existe regeneração do músculo. O que vai ocorrer ali é uma fibrose, é um conglomerado de coisas para fazer uma espécie de cicatrização daquilo ali. Mas ali já não funciona mais. Então a pessoa que espera ter um infarto para depois se cuidar, ele vai ficar com uma parte do coração que não funciona mais, 20%, 30%, e dependendo de quantos por cento isso fica comprometido, a pessoa tem uma vida sem qualidade mais nenhuma, né? Não pode mais subir escada, não pode mais caminhar, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Isso, cada caso é individualizado, cada caso a gente tem que individualizar. Uns tiveram um infarto pequenininho, outros tiveram um infarto no lado direito do coração, outros na ponta do coração, outros toda na parte anterior do coração. Tudo isso, para um bom médico que saiba avaliar, ele sabe mais ou menos o prognóstico do paciente. Quer dizer, ó, o cara teve um infarto, ficou 40% do coração ruim. Pô, isso aí, mais uma vez, levando para a analogia da comparação, é um carro que tem 4 cilindros, que 2 cilindros pifou, tá funcionando só em 2. Então, tu vai dizer, ó, eu posso ir até Porto Alegre a 120 por hora, eu acho melhor tu não ir, tu vai ficar na beira da estrada, né? Mas são coisas que, tudo isso nós podemos ver nos exames, né? Não, e também, outro dia eu atendi um paciente que o cara, ele tinha lá uma dúvida se tinha uma ele disse, não, eu vou lá para o instituto, que eu vou lá, vou fazer um cateterismo. Eu digo, só um pouquinho, isso não funciona assim. Porque até os exames, quando são mais invasivos, eles são complexos. Eles têm o seu grau de risco. Então as coisas têm que ser feitas com calma. Existe, para te fazer um diagnóstico, é que nem subir uma escada. Sobe degrau por degrau. Se quiser pular de 3 em 3 degraus, de repente tu corre o risco de cair. Então, isso aí se faz assim, em primeiro lugar, ir no médico. Porque o médico vai saber, a clínica é soberana. A clínica, sempre a história que vocês contam para o médico, se é um bom médico, ele vai saber analisar aquela história e vai saber para que caminho ele vai. Se ele não for um bom médico, ele vai se perder, porque ele não vai saber para que lado ele vai ir para fazer o diagnóstico. Então, a clínica é soberana. Vou fazer um exemplo disso. Se chegar algum de vocês aqui com uma dor no peito, por exemplo, uma dor típica, eu não vou falar como é a dor típica do infarto ou da angina, porque isso depois subjetivamente, às vezes a pessoa sente isso. Mas se chegar aqui com uma dor, se a senhora chegar para mim, olha, eu estou com uma dor assim, 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 assado, eu digo, isso é uma dor de angina. Aí eu posso fazer o eletrocardiograma, o eletro der normal. Mesmo assim eu vou lhe tratar como se fosse uma angina. Então isso eu falo por quê? Porque às vezes as pessoas querem adivinhar as coisas, né? Chega lá com uma dor, o que não sabe bem o que é, já quer tomar remédio, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não. Ou o exame, o eletrocardiograma, por exemplo, de repouso está normal. Né? Se está normal, o que nós temos que fazer é tratar o paciente, pedir um exame mais sofisticado, vamos dizer assim, para confirmar aquilo, nem que a gente erre por excesso. Que dê o remédio como se fosse uma angina, quando o médico tem convicção disso, mas não deixe de dar pensando, não, mas o eletro está normal. Porque a clínica, se diz, sempre é soberana. Quer dizer, o que a pessoa está contando, o que a pessoa está sentindo, aquilo é muito importante. Hoje em dia se perdeu muito isso, né? Devido à ligeireza dos atendimentos, à saúde de massa, né? Então, o médico às vezes, não estou desculpando a classe médica, mas às vezes trabalha em serviços que a pessoa tem que atender em 1 minuto cada paciente, ou 2 minutos, né? Então se perdeu muito essas coisas de histórico, né? Que é importante, o histórico é importante. Então, isso, como não se pode, às vezes por um problema financeiro e no médico, não tem convênio, ou se parte para o posto mesmo, que lá o médico está atendendo 10 ao mesmo tempo, então, ou então atende, mas já tem uma fila, é conturbado isso, está muito conturbado essa situação, né? Como todo no país, né? Mas a saúde também está conturbada. Então a gente
a gente encontra coisas assim. Eu recebi um WhatsApp de um colega meu, né, que um médico pediu uma endoscopia de fundo de olho. Sabe o que é endoscopia? Você sabe o que é endoscopia? Endoscopia é aquilo que a gente mete com aquele catéter no estômago para ver se tem uma gastrite, uma úlcera, né? Ou tem qualquer coisa. Não, um colega meu me mandou lá de Porto Alegre, ó, acredite se quiser, está aqui, ó. Botou no WhatsApp ali, endoscopia de fundo de olho. É essa medicina que nós temos aqui agora com essas aquisições de médicos até cubanos, isso e aquilo, né? Que na verdade a medicina deles é totalmente diferente da nossa, né? A nossa é espelhada praticamente na americana, né? E eles são ao contrário, na contramão do que os Estados Unidos faz, né? Então o cara deu risada, vê se eu posso, cara, endoscopia de fundo de olho, né? Mas isso acontece, então é bom que cada um, não querendo fugir da minha linha aqui, mas contar essas coisas que vocês se cuidarem, né? É muito importante essas coisas. Mas existe remédio que nos mostre, e existem condutas, e existem exames que nos dão esse caminho. Por exemplo, a ergometria que eu estava falando que nós fazemos aqui na Cardoso Marques. Se a pessoa está em repouso, está normal, aquilo não me afiança, não me dá uma certeza de que ela não tenha nada, mas já me dá uma coisa que ela não tem nada grave. Então, vamos fazer a ergometria. A ergometria, a pessoa está caminhando, coloca o coração sobre um trabalho. Isso me mostra se ela tem 12% de obstrução na coronária já. Então veja, se a pessoa vai ter um infarto com 75%, se eu conseguir ver antes disso ela com 12%, eu já tenho o tempo necessário para orientar a pessoa. Ó, você vai ter, se você continuar assim, com 2, 3 anos, você vai obstruir mais e você vai ter um infarto. Você vai ter uma isquemia. Isso vai acarretar com que o senhor tome remédio o resto da vida, tem que ir para a ponte safena, para angioplastia, para estende, e o senhor vai ter que tomar os mesmos cuidados que deveria tomar agora. Né? Então, vocês que são meus pacientes, vocês sabem que eu sempre falo isso, eu sempre comento esse tipo de coisa, para a pessoa se ligar, porque senão, mas meu colesterol está alto, ou então tem pessoas que vêm com 22 de pressão por 12 e dão risada porque acham que, minha pressão é 22 por 12, mas eu não estou sentindo nada, eu sou forte. Não, esse é que vai ter um derrame, esse é que vai ter uma coisa grave, né? E a medicina preventiva é isso, é ir no médico, contar a sua história, né? Se não tem nada, uma vez por ano voltar, fazer os exames, porque todos aqueles exames que eles fizeram anteriormente, que ele fez, vai servir de parâmetro para daqui a um ano comparar e a pessoa olhar, tu melhorou nisso, melhorou naquilo, tu piorou nisso, surgiu uma coisa aqui que tu não tinha. Então passem isso para as pessoas, amigos, né? Mas eu estou lá com pressão alta, mas eu não tomo remédio. Depois que tiver um derrame, que ficar torto o resto da vida, não adianta mais, aí não adianta se cuidar. Até vai adiantar, uns morrem, outros, os que não morrem, ficam passando trabalho, né? Ficam com sérias sequelas de não poder mais caminhar, não poder mais... Isso a gente, nesses 35 anos de profissão, assim, como médico, né, como cardiologista, eu ficaria aqui o dia inteiro contando com gente que a gente avisou, e que teve derrame, depois toda vez que vem na consulta, vem chorando de muleta, ou vem com cadeira de rodas, né, e por que eu não escutei, né, porque isso a gente vê todos os dias. Então a gente não deve pegar isso como exemplo, né, ao contrário, tem que um exemplo negativo, né, um exemplo que, para aquela pessoa, coitada, a gente fica com pena também, né, porque é uma pessoa que a vida dela terminou ali, né? Ela está viva, mas terminou ali, uma coisa que poderia ter sido evitada. Então sempre, mesmo que não tenha nada, vão uma vez por ano no médico, vão no cardiologista. A prevenção hoje em dia, viu que hoje em dia tudo tem cura. E se não tem cura, tem tratamento. Até o câncer, hoje em dia, antigamente, tem câncer de mama, vai durar 6 meses, vai durar 1 ano. Hoje em dia não existe mais câncer de útero, câncer de próstata, né? Mas a pessoa tem que ir e tem que verificar isso. E na cardiologia, mais ainda que eu estou falando mais especificamente da minha área, né, que eu também peço sempre tudo para as outras áreas, PSA, para o homem, eu sempre peço, e tento fazer uma coisa mais abrangente, porque eu sei que a maior dificuldade, principalmente do homem, é ir no médico, né? Já morre mais homem do que mulher, estatisticamente, porque a mulher se preocupa muito mais do que o homem. Né? Às vezes quem traz o homem na consulta é a mulher.
Ah, minha mulher me marcou, não sei porque ela me marcou, mas não queria ter vindo, né? É comum disso, eu não queria ter vindo, mas estou aqui porque a minha mulher marcou, mas ela está fazendo uma coisa certa. Então essa é o colesterol, que eu já falei para vocês também, ficou um pouquinho muito perto aqui, eu estou acostumado a fazer uma projeção do salão maior, né? Sempre tem bastante gente aí, ficou meio... Mas o colesterol é o triste da nossa história aí, né? Porque a gente gostaria de comer tudo, feijoada com rabo de porco, com pé de porco, com orelha de porco, mas não pode, né? Isso é bom quando a gente é mais jovem, mas a gente está minando isso para o futuro. Por exemplo, eu tenho paciente de 13 anos que tem colesterol aumentado. E o colesterol é gordura no sangue, não é a gordura de ser obeso. É bem diferente a gordura corporal da gordura do sangue. Então, não é dizer assim, a pessoa tem 140 quilos, às vezes não tem nenhum colesterol, e outros de 45 quilos, 48 quilos, tem um colesterol altíssimo. Tudo depende da alimentação dele, né? Tudo depende do metabolismo dele, cada um tem o seu. Então, às vezes, tem pessoas magras que não comem muita coisa, mas comem coisas erradas, né? Nata, queijo, leite integral, né? Manteiga, todas essas gorduras são concentradas, então elas aumentam. Ó, outra coisa que também, eu pego umas coisas às vezes na clínica, assim, por experiência mesmo, né? Que às vezes vem um paciente que tinha consultado 5 médicos para baixar o colesterol e não tinha conseguido baixar, né? Mas isso aí, doutor, eu sou assim mesmo, eu corro 3 vezes por semana, eu não como nada de errado, mas meu colesterol é alto. Eu disse, não pode ser. Aí peguei o caso dele assim para especificar mesmo, para tentar ver o que estava acontecendo com ele. E no final, sabe, deu uma coisa assim, aquelas coisas que vêm lá do fundo, assim, tá, mas o senhor não come nada de errado mesmo, mas o senhor usa algum tempero? Ah, eu uso caldo de galinha quinoa. Aí disse que ele temperava até a salada dele com caldo de galinha quinoa. Só para vocês terem um exemplo, como essas coisas pequenininhas no dia a dia, né, que a gente vai comendo errado, como aquilo vai exatamente concentrando no nosso organismo. Bom, o que aconteceu, né? Ele parou de usar o caldo de galinha, pronto, terminou o colesterol dele, parou a medicação. Porque ele disse, mas eu tenho colesterol alto, mas eu uso simvastatina, uso estatina, rosuvastatina, o que quer que seja. Não é arroz e vastatina, viu? É arroz e vastatina. Então, vê que isso aí, esse remédio, ele ataca o fígado. Porque toda a metabolização da gordura é no fígado. Então tem gente que está tomando há 10 anos, 15 anos estatina, né? Que a gente sabe que está melhorando o colesterol, está baixando o colesterol nos vasos, mas está estourando o fígado. E com o tempo ele vai fazer uma cirrose hepática, vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? Doutor, nesse caminho, como que os hábitos da mãe, os hábitos alimentares da mãe podem influenciar o desenvolvimento do feto e posterior até problemas já no nascimento, talvez? Eu não vou falar tanto do desenvolvimento do feto, porque esse caso que ela está referindo aí, eu não vou comentar porque eu não sei, na verdade, nem ela talvez saiba direito o que está acontecendo, né? Sim. Então a gente vai fazer conjecturas, vamos perder tempo, não no sentido de não tentar responder, mas de uma coisa que a gente é infértil, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Mas você sabe que tudo que a mãe bebe, come, toma de medicação, é o sangue dela que está correndo no feto, né? Então, através do cordão umbilical, então tudo é suscetível, calmantes que toma, remédio da pressão, comida, bebida que ela faça uso. Um dia até eu estava vendo sobre a pessoa, a mãe que bebe também, né? E que o álcool vai também para o feto, né? Então, são coisas que agora, no dia a dia, sim, isso tem muito a ver quando a pessoa é mais adulta, né? Então, por exemplo, hipertensão é uma coisa que o sal, né, aumenta muito, né? E às vezes uma mãe que faz a comida de toda a família, porque o sal, nós temos na língua as papilas gustativas, que é onde a gente sente o sabor das coisas. Quanto mais sal a gente vai usando na comida, menos gosto a gente vai sentindo do sal. E aí cada vez a gente vai botando mais sal na comida e parece que a comida está insonsa. Mas não é. A gente vai perdendo aquele paladar para o sal. Então, por exemplo, uma mãe que bota muito sal, ela vai praticamente detonar toda a família com hipertensão depois, né? A obesidade é a mesma coisa, né? O italiano é muito de comer
polenta, massa. Então tu vê que normalmente as pessoas também são um pouco, tudo meio, um pouquinho obesos, né? E é um fator de risco, né? Basicamente cada um, vou diversificar um pouquinho para não estar correndo sempre numa coisa ali. A gente tem que cuidar, cada doença tem um fator de risco. O que é o fator de risco? É aquelas coisas que levam a pessoa a ter a doença. Por exemplo, pressão alta. O que leva a pessoa a ter hipertensão? Obesidade, sedentarismo, estresse, fumo, álcool, sal e antecedentes familiares. Então, desses 7 fatores da hipertensão, o único que a gente não consegue tirar são os antecedentes. Mas os outros, obesidade, sedentarismo, estresse, fumo, álcool, sal, a pessoa pode se cuidar. E, aliás, não só pode, tem que se cuidar. Ter a doença sob controle, claro, porque diabetes, eu sempre falo isso para os meus pacientes, e é um exemplo que eu tirei, e tiro muitas coisas da minha cabeça para tentar explicar de uma maneira que o paciente consiga entender. O diabetes, para vocês terem ideia, é um cupim móvel. Né? É um cupim móvel, que ninguém sabe. Ah, mas eu não sinto nada. Exatamente isso. Isso é o que o diabetes faz. Ele faz uma doença chamada polineuropatia diabética, que ele ataca o sistema nervoso, ele come a bainha mielínica, é que nem se tivesse os fios ali que vocês estão vendo, e viesse ali e tirasse a parte de plástico do fio. Ele come a parte de plástico, aí fica o fio desencapado. Aí o fio desencapado, ele tira a sensibilidade da pessoa e a motricidade, às vezes. A sensibilidade, o que é? A pessoa não sente mais nada. Às vezes a pessoa enfia um prego no pé e nem sempre sai caminhando, mas tu está sangrando, lá está com um prego enfiado no pé ali, porque é por isso que o diabético vai amputando os dedos, vai amputando o pé, vai amputando a perna, né? Porque ele não tem sensibilidade. Às vezes tem uma gangrena, dá uma infecção, né? Uma úlcera varicosa, qualquer coisa. Então o diabetes é outra coisa que deve se manter sempre sob controle. Eu não estou falando de diabetes como doença, estou falando na parte cardíaca. Porque o maior índice de infartos, às vezes a pessoa tem um infarto, não morreu e vai descobrir isso no eletro depois, mas a pessoa é diabética, descompensada. Eu tenho, doutor, diabetes, de vez em quando eu como um pouquinho a mais, o coração parece que salta um pouco. Viu? Dá aquela crise. E por que eu disse que é um cupinho móvel? Porque tu tá olhando o móvel assim, não tem nada, tá ótimo. Aí tu vai bater aqui e tem um buraquinho, mas quando furou esse buraquinho já tá tudo comido por dentro. Perdi o pâncreas, aí tem gordura no fígado. É outra maneira de exatamente se orientar, né? É fazendo os exames, né? Sim. Porque a gente constata isso. Não é só fazer os exames, saber que é diabético, e vir para o médico e eu não como nada, ele vai para casa comer doce. Difícil é manter, né? A diabetes baixa. Mas é muito de vontade, porque tu, além de não comer, tu tem que gastar aquilo ali. Pois é. E olha que hoje em dia existem remédios modernos, né, para diabetes. Antigamente era uma estroperia, né? As 2 insulinas por dia. Viu? Se tu te cuidar, tu controla bem isso. Tu sabe muito bem que quando tu dá uma descuidada, dá uma fugidinha, né, uma festinha, nisso, naquilo, tu acaba comendo mais doce. Porque eu não gostava de doce e agora é uma loucura. Porque o proibido a gente vai atrás. Deixa eu ver o que tem mais. Para de fumar, se não conseguir, continue tentando. O cigarro, o fumo em si também é um fator de risco muito importante. E assim, não só sob o ponto de vista de coração, como de pulmão, né? O cigarro não tem nenhuma coisa que possa dizer que ele faz bem, né? É um vício que só termina com o nosso organismo, né? Em tudo. Na pele, no coração, no pulmão, na circulação, tudo. Então, existem formas hoje em dia de parar de fumar, existem remédios, mas não esses que se vende de farmácia, mas existem remédios específicos para parar de fumar. Mas eu sempre digo para os meus pacientes, doutor, me dá um remédio para mim parar de fumar. Em primeiro lugar, o senhor quer parar de fumar? Porque se a pessoa não quer parar de fumar, não adianta dar remédio nenhum funciona. E quando a pessoa para, 5, 6 meses, 1 ano, e depois volta de novo. Então a pessoa tem que querer parar de fumar. E se tu quiser parar de fumar, eu te ajudo. Porque senão é dinheiro colocado fora, gasta com dinheiro, tem remédios até de R$1.000 para parar de fumar aí. Né? Sem remédio, e existe duas
a minha experiência nessas duas situações, a vontade de fumar e a vontade de não fumar. Qual é que é maior? Quem tu tá mais interessado agora? Tu tá no meio termo, aí eu tava brigando contigo mesmo. A vontade de não fumar. É o diabinho de um lado e o anjinho do outro, se for aquele desenho aí lá. Então a vontade de não fumar foi maior, parei de fumar faz mais de 20 anos. Bem mais. Doutor, com a bebidinha também, né? Parei com a bebida. Mas quem tem pressão alta não pode mesmo, né? Joel, né? Meu. Não pode mesmo. Controle o estresse no seu dia a dia. Isso também é uma questão assim, importantíssima, porque existem dois tipos de cardiopatia isquêmica. A obstrutiva, que foi a que eu falei até agora, de obstrução, de gordura, isso e aquilo. E a não obstrutiva, que é do estresse. Por exemplo, tu está estressado, o vaso tende a se fechar. Para quem já tem um problema de obstrução, que já está praticamente entupido, no momento que o vaso se fecha, ele oclui totalmente. É momentâneo, é 2 minutos de um estresse assim, emocional intenso. Então isso do estresse também é importantíssimo de fazer alguma coisa que tire o estresse. Eu sei que é difícil, né? Mas o caminhar também é uma coisa que ajuda bastante. E aí ajuda as duas coisas, tanto na aptidão cardiopulmonar quanto no aspecto de estresse. Né? Então a atividade física ajuda bastante nesse sentido. Siga a rotina dos exercícios físicos, indicado pelo seu médico. Bom, não é de se meter, fazer uma coisa que não pode. Em primeiro lugar, antes de se meter a caminhar, ou correr, ou andar de bicicleta, ou fazer esteira, é importante que o médico tenha uma avaliação daquele paciente, ver, tu não pode fazer isso, porque tu já está pendurado. Se tu te submeter a um esforço físico mais intenso, tu pode ter um acidente. Então isso é importante também. Então, antes de fazer qualquer coisa, vai no médico, faz um exame de esteira para saber, em primeiro lugar, qual a tua capacidade atual, onde tu está. Quanto tu pode caminhar? 5 minutos, 10 minutos, mais, enfim, quanto que tu pode caminhar. Aí isso vai te mostrar exatamente uma orientação adequada nesse sentido. Né? Vai na esteira, tu caminha 5 minutos, dá uma isquemia ali, tu não pode caminhar. Agora tu vai na esteira, tu aguenta até o 2º, 3º estágio. Tu pode caminhar 15, 20 minutos. Então, e não começa assim, querer sair daqui agora, não, mas eu vou caminhar, eu vou fazer atividade, isso e aquilo, sem condições. Então tem que primeiro saber se tem quanto. Começa na primeira semana 5 minutos, na segunda semana 10 minutos, vai aumentando gradativamente isso. Não, eu vou virar a minha cadeira está virada para cá. Mas assim, não aumentando gradativamente, não querendo se meter, nunca fez nada e de repente quer fazer tudo ao mesmo tempo para tirar o atrasado, né?